T-News. São 7h14 e o T-News recebe aqui no estúdio hoje o orientador educacional do curso Positivo, o Ivo Carraro, que atua há mais de 40 anos orientando os alunos sobre a escolha da profissão, para falar sobre esse tema que os ouvintes tanto gostam, né? Quando a gente fala sobre a decisão a respeito da carreira. Seja muito bem-vindo, obrigada pela participação aqui. Muito bom dia, obrigado pelo convite também, Roberta. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente está falando aí com muitos pais, tios, avós, né, que provavelmente na família de qualquer um aí tem alguém que está nesse momento, né, esse momento da escolha da profissão, se aproximando dele, será que faz faculdade, que faculdade faz, né, e a maratona dos vestibulares quando começa, como começou agora, faz com que a gente pense muito, reflita muito sobre o assunto, né. A gente tem um panorama hoje que é o seguinte: na Federal, 1/3 dos candidatos estão tentando medicina. É um curso concorridíssimo, cada vez mais concorrido. Ao mesmo tempo, a gente tem um mercado aí que sofre com falta de profissionais da área de tecnologia da informação. Enfim, para a gente começar, qual que é o cenário hoje, em linhas gerais, da oferta e procura de cursos em 2023? Estamos falando do Brasil, do Paraná e do Brasil. No Brasil, e o mesmo Paraná, vamos para Curitiba também, os cursos são procurados de acordo com as tendências profissionais de cada pessoa. E o que é uma tendência profissional dessa? As pessoas buscam a profissão, porque não existe o terceiro ano do ensino médio, né? Até o terceiro não existe o quarto. O que é uma profissão? É preciso que se diga isso, porque os jovens na idade dos 17 anos, terminando o ensino médio, eles precisam ter uma profissão. E muitos testes vocacionais que as pessoas fazem, pesquisas sobre profissões, leituras sobre profissões, palestras sobre profissões, né? Mas o que é uma profissão? No curso Positivo, usamos a neurociência como base científica do trabalho de orientação profissional. Não é um teste vocacional, porque o teste é uma medida vestibular, como você disse, é um teste, faz uma aferição. A orientação vocacional, então, tem a ver com essa tendência. Os cursos mais procurados, como você diz, que é a medicina, porque é uma tradição, é uma cultura sobre a profissão. E segue depois, esse ano, na Universidade Federal do Paraná, Medicina, seguido por Direito. Sempre os mesmos, né? E a terceira é a Psicologia, porque a pandemia trouxe uma questão muito interessante, na questão da saúde. Então eu tenho encontrado muitas pessoas que estão indo para biomedicina, para farmácia, que é pesquisa, engenharia de pesquisa, que é mistura da tecnologia com a biologia, que é a tecnológica. Então, a procura é de acordo com a tendência profissional de cada um. Você vê, a pandemia teve esse efeito já. Muitos cursos na área de saúde, inclusive de saúde mental. Perfeitamente. Olha então, só. Porque a grande questão pós-pandemia, há uma ansiedade muito grande no mundo. Então, isso despertou nos estudantes esse interesse pela psicologia e pela pesquisa, né? Que é a engenharia de bioprocessos e biotecnologia, ou mesmo a biomedicina. Então, os cursos mais procurados são esses. Por que a medicina? Primeiro, pela cultura do curso, pode ser um status social, pode ser questões financeiras, mas principalmente, a pergunta que eu faço para os garotos que vão fazer medicina, e predomina realmente, eles dizem: eu quero uma profissão para ajudar as pessoas. E quer não, toda a tua profissão ajuda as pessoas. E por que ajudar as pessoas? Porque na adolescência há uma transformação muito grande no cérebro dos adolescentes. O que é uma adolescência? É uma transformação cerebral. E eu sempre digo que a adolescência é o terceiro nascimento de uma pessoa para a vida. O primeiro é o nascimento biológico, vai até os 2 anos. Um dia um repórter me perguntou qual é a melhor idade para uma criança ir para a escola. Eu disse 2 anos. Porque 2 anos a criança anda e fala. Então está na hora de sair de perto da mãe e seguir o caminho. Então é o segundo nascimento. O primeiro é o biológico, o segundo 2 anos, anda e fala. A menina fala um pouco antes que os meninos. E o terceiro nascimento é a adolescência. É a saída da adolescência indo para a vida adulta e entra numa profissão. Nessa fase, o cérebro humano está inundado de dopamina. Dopamina é uma molécula ligada com a motivação. E essa dopamina ligando com ocitocina, que é a química do amor, é uma questão hormonal. Então, aquele amor
que se teve quando uma mãe amamenta um filho lá na infância, esse mesmo ocitocina vai se manifestar na adolescência. Por isso, ajudar as pessoas na medicina, que é essa química do amor se manifestando. Por isso a grande procura pela medicina. Olha, isso explica, né, uma ansiedade em querer fazer a diferença, em ter um propósito, isso. né, fazer a diferença no mundo, que é uma coisa bem da adolescência. Porque é uma química do cérebro deles ligado com ocitocina. Os ouvintes, as pessoas nos acompanhando, vai no Google e veja o que é ocitocina. É a química do amor. Então os jovens querem ter uma profissão para ajudar as pessoas. Evidentemente, isso a medicina eles enxergam como sendo a melhor forma de ajudar as pessoas. Por isso a grande procura no mundo, eu acredito, não só no Paraná, o Curitiba, o Brasil, é a química do amor para ajudar as pessoas pelo trabalho. E o que é uma profissão? É onde as pessoas aplicam o talento delas, a inteligência que elas desenvolveram ao longo da vida. Por exemplo, você é uma jornalista, te dá um prazer muito grande fazer isso, certamente, né? E isso é uma profissão, é um talento que você aplica na tua atividade profissional. É um princípio de ser feliz. Que legal, quantas explicações aí pra gente numa abertura já, né? Sim. Enfim, todos os candidatos bem jovens, né? A gente tem aí adolescentes de 16, 17 anos, 18 anos, ainda bem jovenzinhos, prestando vestibular, sem ter a certeza e muitas vezes sem a menor noção de para onde ir, né? Uhum. Com esse leque de opções de carreira de curso superior que a gente tem hoje, que é muito mais amplo do que era anteriormente, isso dá mais dificuldade ou mais facilidade de encontrar uma profissão em que ele se encaixe? Muito mais dificuldade. Quando eu era jovem, eu não tinha muitos cursos, muitas opções. Eu fui fazer curso de filosofia e matemática, porque eu sou um professor de matemática início, entendo positivo como professor de matemática, depois fui para a psicologia, porque outras caminhadas aí pela vida. Você começou lecionando matemática. Matemática, Olha que giro! Por isso que a inteligência se desenvolve. O talento se desenvolve para aplicar o talento numa prática profissional. Eu era professor de matemática e aí os meus alunos diziam no dia da prova: professor, dê rápido a prova antes que eu esqueça. E isso é a ansiedade. Então eu comecei a estudar o cérebro dos jovens, meus alunos, né, como é que eles aprendiam, para colocar a minha aula de acordo com o que eles aprendiam. E aí, assim fiz, escrevi um material sobre isso, mas um dia o meu diretor me disse: ô Carraro, você quer ser diretor da escola? E eu topei. Então, precisei ampliar esse meu conhecimento sobre o cérebro humano para poder, então, ajudar professores e pessoas tal na área da psicologia. Então, por isso que eu desenvolvi um talento com a psicologia. As pessoas podem desenvolver o talento desde que aquilo tenha sentido para elas. É muito mais difícil hoje, então, escolher uma profissão porque o leque é muito grande. Tem mais de 200 profissões no Brasil hoje. Quando eu era na década iniciei minha caminhada, tinha pouco engenharia civil, tinha a medicina, tinha quem ele queria ser professor, tinha odonto e por aí ficava. Hoje o leque é muito grande. Então a estatística me mostra, dentro desse leque de oportunidades que eles têm, 1/3 dos jovens sabe o que querem, porque é alguma coisa que desenvolveu ao longo da adolescência deles, por experiências de vida, né? Desenvolveu essa aptidão, 1/3 deles sabe, apesar que tem um fantasma que acorda eles à noite e diz: você tem certeza? Segue isso mesmo? Dá para mudar muitas vezes de opinião. Dá para mudar. E 1/3 deles tem dúvida entre 2 ou 3 cursos e 1/3 não tem a mínima ideia do que fazer da vida. Então 2/3 têm dúvida na profissão. Na Universidade Federal do Paraná, cujo vestibular foi no domingo, agora, 36 mil inscritos. Desses vão ser classificados no final 5.300 por aí. Veja a concorrência muito grande. Desses 5.300, em 2 anos, 1.000 desistem. Qual é a causa? Não é aquilo que queria. Escolheu errado. Escolheu errado. Então, por isso, as dificuldades que eles têm nessa época, num evento, num elenco muito grande de profissões. E para muitos deles, Roberta, é a primeira grande decisão da vida deles. Porque até então, os pais decidiram, as mães decidiram, né? Alguém decidiu por eles. E agora é eles que vão sentar lá no banco da Universidade Federal do Paraná, ou qualquer outra instituição de ensino superior, é por eles. Então a decisão é deles.
e talvez a primeira grande decisão na vida deles. Isso causa uma insegurança muito grande. Então você imagine ir para uma concorrência tamanha, que é a Federal do Paraná, por exemplo, e não saber bem para onde vai. Um exemplo prático que pode ajudar as pessoas, e certamente muitos já utilizaram o Uber como meio de transporte, não é verdade? Sim. O Uber, para atender as pessoas, precisa de 2 informações apenas: onde você está e onde você vai. Imagine se você, naquele espaço que o Uber pede, você escreve: para onde você vai? E você escreve: não sei. Eis a grande questão da vida. Cancela a corrida na hora. Na hora, porque não sabe para onde vai. Assim é a vida. Eu tenho que saber onde estou e para onde vou. Então o trabalho de orientação profissional vem nesse sentido, de ajudar esses jovens a acertar o Uber da vida deles, para onde eles vão. E aí, então, é um trabalho de orientação profissional que no curso positivo foi desenvolvido para isso. Eu tenho a impressão de que, logicamente, que quando a gente fala sobre exemplos que para alguns servem e para outros não, realidades completamente diferentes. Mas Sim. tenho a impressão que muitos adolescentes chegam no terceirão e ainda não refletiram em nenhum momento da vida sobre a questão da carreira. Então, inclusive, não conhecem, né, as profissões, as carreiras. Como que você sente isso, assim, aquele choque de não ter sido trabalhado ao longo da vida, a observação das profissões, de como funciona o mercado, qual que é a diferença entre ter um emprego e ter uma profissão, uma carreira, né, planejada? Existe uma maneira de ir envolvendo dentro do próprio dia a dia da família, desde a infância, a criança nisso, ou é assim mesmo? É a hora que chega para decidir que eles vão correr atrás da informação? Não, é preciso orientar desde o início. Um dia, uma mãe me disse o seguinte, porque eu falo muito com mães e pais nesse do meu trabalho, e uma mãe me disse como que orientaria as famílias para educar os filhos em épocas de incertezas que nós vivemos hoje. Hoje o mundo está muito incerto, né? Nós temos guerras, nós temos que acontece no mundo, infelizmente. Há uma concorrência muito grande de mercado, existem as profissões que vão surgir, inevitavelmente é preciso ter. E a mãe me perguntou o que eu diria para as famílias, para educar os filhos nessa época de incertezas no mundo. E eu respondi de uma forma assim, um pouco tácita até. Digo, prepare os seus filhos para que eles estejam prontos para quando o futuro deles chegar. Você vai numa festa, sabe o horário da festa, então você se prepara para aquela festa. Ou você vai num evento de uma palestra, você se prepara. Eu, como professor, me preparo para a minha aula. Então eu preciso me preparar para quando o futuro chegar. E não é eu que vou em direção ao futuro, é o futuro que está vindo em minha direção. Vai chegar o dia, no mesmo tempo de criança, como você diz, e um dia o vestibular vai surgir. É o futuro se aproximando. Então você tem que estar me preparando para estar pronto quando o futuro chegar. Assim, como que se prepara uma criança? Que ela comece a observar a realidade. Eu sou o que sou hoje naquilo que o meu cérebro se transformou pela prática. Um grande concertista de uma orquestra, ele tem muito tempo de prática. Um violinista tem muito tempo de prática, uma bailarina tem muito tempo de prática, um atleta de competições de ponta, né? Tem muito tempo de prática. A vida é prática, então que as famílias orientem e comecem a observar as crianças na prática. Qual o talento que essa criança tem? Porque uma criança não nasce inteligente. A criança desenvolve inteligente pela prática. Então que as famílias começassem a observar se essa criança tem tendência para cálculo, se essa criança tem tendência para as relações interpessoais, se essa criança tem tendência para biologia, tendência, e estimular essa tendência. E a criança começa a associar onde que possa aplicar essa tendência que a criança desenvolve pela prática ao longo da vida, onde é que ela possa aplicar. Porque profissão é uma aplicação prática da minha inteligência, que eu desenvolvi ao longo da vida. Então, que as famílias observem as tendências que as crianças começam a desenvolver. E como é que eu desenvolvo a inteligência? Por experiência, por modelos. Muitas vezes os pais são médicos, que os filhos querem ser médicos também, pela prática. Não necessariamente que seja médico igual o pai, desde que seja uma tendência dele, mas não para agradar o pai ou agradar a mãe. Porque a vida é dele,
O Uber é dele, o projeto de vida é dele. Então que as famílias sempre observem os filhos, dialoguem com os filhos, mostrem a realidade para os filhos. As escolas dizem, temos que educar os filhos para que eles possam transformar a realidade, né? Transformando-se a si próprio primeiro, mas não mostramos a realidade para as crianças, para que eles possam transformar. Então que é uma profissão, é onde você vai aplicar o teu talento, que você desenvolveu ao longo da tua vida, para você se transformar e, consequentemente, transformar a realidade. São 7h29, hora da gente fazer o intervalo, encerramento da edição estadual, mas depois do intervalo a gente continua a conversa aqui para a parte do Paraná e também com a transmissão no YouTube que vai até às 8 horas. Vamos falar mais um pouquinho sobre como escolher, como chegar, né, a nossas habilidades, aptidões, como é que isso se dá na prática, a orientação vocacional e também o papel das famílias nessa escolha. Depois do intervalo. Aos que ficam, boa quarta-feira e até amanhã. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na News. São 7h34, a gente continua a conversa de hoje, que é sobre a escolha da profissão. Está aqui no estúdio o Ivo Carraro, professor, orientador educacional do curso Positivo, que atua há 40 anos nisso. Você falou um número no intervalo que me surpreendeu. Quantos estudantes já passaram por você nessa orientação vocacional? Mais de 12 mil. Uou! E eu acompanho esses garotos para a Universidade Federal do Paraná. E um ano depois que eles passaram por mim e escolheram a profissão e passaram no vestibular da Federal, eu vou a busca deles, eles deixam o telefone comigo, o contato. E as pesquisas mostram que quem segue as orientações não desiste e gostam do curso. Porque o grande segredo do sucesso profissional é preciso gostar dela. Gostar de uma profissão é o primeiro princípio para fazer sucesso numa profissão. É a síndrome do domingo à noite. Domingo à noite as pessoas lembram assim, amanhã é segunda-feira, e aí vem um estado emocional. Que deprê! Que deprê, porque está escolhendo uma profissão que não é aquela. No entanto, que bom que amanhã é segunda-feira, aí então está na profissão certa. Então, isso aí, aquela sensação de vamos recomeçar as minas de sal. Lá vamos nós, aí, né? Quem escolhe uma profissão de acordo com os teus próprios talentos, não precisa tirar férias, não precisa se afastar, porque ele tem uma espécie de um hobby. É bom fazer aquilo, ele tem prazer muito grande, né, de fazer aquilo, porque está num caminho de aplicação prática de talentos numa atividade que é uma profissão. O professor falou sobre a importância, né, de desde a infância ir mostrando os talentos, habilidades, vocações que podem ser desenvolvidas ali na criança, né? Mas existe uma outra questão da participação da família que é uma questão bem importante da gente tratar aqui. A interferência até onde deve ir da família, dos pais, dos avós, nessa escolha da profissão. O Romildo, nosso ouvinte, mandou uma mensagem perguntando justamente isso. Como os pais e mães podem colaborar efetivamente com a orientação para a escolha da profissão? E diz, eu vejo que muitos jovens se frustram pelo fato de sofrerem influências demais dos pais nas escolhas das profissões. Como é que você percebe isso, professor? Vou dar um exemplo prático para ajudar o Romildo, né, que fez. O Romildo. Romildo. Na solenidade de formatura, num curso superior, então existe uma solenidade onde o reitor, o diretor da faculdade, concede o grau para o estudante, que está terminando o curso superior. E esse estudante, então, ele recebe o canudo e chega do lado da mesa de autoridades e ele comete alguns gestos. Ele eleva aquele canudo no ar, um braço forte, consegui, né? Uau, é bom. Para alguns, eles fazem um gesto de um coração, né? Para a plateia, com aquele canudo. Mas alguns deles mostram o canudo para a plateia. Esse gesto tem que ser interpretado. É um recado inconsciente, involuntário que está dando para os pais dele. Ele pode dizer, olha, duvidou de mim, né? Mas eu estou aqui. Ou pior, e diz, toma, o canudo agora é seu. Agora eu vou cuidar da minha vida, né? Porque é a grande questão. Fiz o que você queria agora eu vou fazer o que eu quero. Em termos de psicanálise, chama-se eu atendi o teu desejo.
porque muitos pais interferem na escolha profissional dos filhos para que os filhos atendam um desejo deles, inconsciente, portanto, um curso que eles gostariam de ter feito. Então o filho vai atender o desejo deles, mas não leva em consideração o desejo do filho. Então essa é a grande questão. Ou seja, esse cuidado que precisa ter. Muitos pais querem que os filhos tenham a profissão que eles querem e não que os filhos querem. E isso é altamente tóxico para a saúde mental do filho. Imagine, Roberta, estudar 5 anos em algo que não é aquilo que queria, para atender o desejo do outro. Então esse é o grande cuidado que a família precisa ter. A tendência profissional é do filho, é do aluno e não da família. Tomar cuidado, né, com o narcisismo, né, de Não querer resta que o dúvida. filho faça uma profissão para você se orgulhar Certamente, daquilo, né? para dizer para os amigos da cidade, eu tenho um filho que vai ser médico. Vai ser doutor. Doutor, né? Vai ser doutor, ou vai ser juiz, né? Isso tem que tomar alguns cuidados para isso, para não interferir. Porque a vida é individual, a vida é de cada um, a tendência de cada um. Atender sempre que se diga sim para alguém, mas que seja um não para você, Roberta, é altamente complicado para as pessoas. Você tem que atender o desejo de alguém, sim, mas se for não para você é complicado. O sim para alguém, que seja um sim para você também. Esse é um grande princípio de felicidade para se sentir bem na vida. Mas tem uma questão de medida aí, também não tem envolvimento nenhum com essa parte da escolha, pode atrapalhar, porque o jovem chega muitas vezes ao momento da decisão sem conhecer as profissões, não faz ideia do que faz lá um fisioterapeuta, um profissional da área do direito, sabe o que é o curso, mas não sabe como é o dia a dia da profissão, isso é muito comum. Os jovens que nunca estiveram no mercado de trabalho não tiveram contato com as profissões em geral, poucas delas, né? Sabe o que o médico faz porque todo mundo vai ao médico. Sim. Mas outras não fazem ideia, né? Mas também a gente fica muito em dúvida enquanto pais com relação a essa medida, né? Porque o jovem até se socorre muito na família. Ai, tô pensando em fazer isso, ou tô pensando em fazer aquilo. Na verdade, esperando um feedback que você explique. Não, essa profissão, o mercado não tá bom, ou essa profissão é uma boa profissão. Só que os pais também têm um limite de conhecimento sobre o mercado atual, porque tudo muda, né? Sim. Então, como encontrar essa medida? Quanto participar dessa decisão da escolha da profissão enquanto família, para também não negligenciar um momento muito difícil, de que é esse da escolha, não, né? Essa dúvida, a participação, né? Os pais principalmente dizem, o filho diz para a mãe ou para o pai, que profissão eu devo seguir? E a resposta geralmente que eles encontram, o pai ou a mãe diz, aquilo que você sentir bem, eu te apoio. Mas o filho diz, mas qual? O pai não tem essa resposta, a mãe tem. E aí se está uma grande questão. Então, como é que a família pode participar? Primeiro, ter observar a tendência profissional do filho ou da filha. E depois fazer um exercício prático, né? Os pais, quando veem que o filho tem uma tendência, por exemplo, para a área de exatas, se identificam com matemática e física, por exemplo, e química. Então, uma tendência para a área de biológica ou exatas. Então, pode dividir em 3 partes, igual ao Enem. Tem a língua portuguesa, que é a inteligência linguística. Existe as ciências tecnológicas, que envolvem muita matemática e física. E as áreas biológicas, né? E as sociais. Quando os pais notam a tendência dos filhos pelas experiências dessa inteligência, desses talentos, explorar isso. Como é que faz? O pai pode, por exemplo, se notar que o filho tem uma tendência para a área biológica, ele pegar alguns cursos da internet e pegar 15 características de cada curso. Ou pega 10 para ficar mais fácil. 10 atividades de um médico, 10 atividades de um dentista, 10 atividades de um farmacêutico e colocar as atividades num papelzinho. Misturar todas elas numa caixa, como se fosse fazer um sorteio. E o pai e a mãe sabem quais são as atividades do médico, quais são as atividades do dentista e quais são as atividades do farmacêutico, por exemplo. E daí o filho vai sorteando abre aquela. Ele abre tendência de um médico. O que o médico faz? Coloca essas tendências no lugar, na caixinha do médico. Tira uma outra papelzinho, que fosse fazer o sorteio. Essa é uma atividade de um farmacêutico. Coloca na caixinha do farmacêutico. E assim, vamos supor que coloque
10 atividades de cada profissão dessa, dá 30 papelzinhos, né? Então ele separa os 10. Aí aquela caixa que os filhos se identificou mais com a atividade é a futura profissão Olha que dele. legal. É uma coisa prática. Está num livro que eu escrevi chamado Profissões, a vocação dos filhos e o desejo dos pais. Está na internet, é esse livro à disposição. Isso tem lá nesse livro essa atividade prática, uma forma de escolher a profissão. Você pode repetir o título que depois a gente põe nas referências. Profissões, 2 pontos. A vocação dos filhos e o desejo dos pais. Que legal. Tem um livro que eu Profundo isso. escrevi, tá aí à disposição na internet, baratinho, né? Lá tem o que é uma profissão, um livro que foi escrito, Roberta, para os pais. Então tá aí a indicação, vale a pena de repente olhar para aqueles que... Aí nesse livro tem essa método prático de escolher uma profissão por sorteio, né? Já está chegando gente pedindo aqui, a gente vai mandar o link para todo mundo depois do livro, vamos colocar também na legenda da entrevista lá no Instagram e na nossa aba referência. A gente tem uma aba no site do programa com os livros que são literatura recomendada aqui, né? Que a gente fala e conversa aqui no programa. Vai para lá também. Tá bom. Tem participações chegando, eu vou começar a colocar aqui para a gente conseguir atender todo mundo. A quem está participando é final de telefone 5132, não estou vendo o nome dela, mas a pergunta é: como preparar os nossos filhos para as profissões que ainda não existem? O mundo se transforma, né? Heráclito viveu muito tempo na filosofia antes de Cristo, ele dizia que é como entrar num rio. Você se banha no rio e volta para o rio. Quando você volta, o rio não é o mesmo e você não é mais a mesma pessoa. Então, ficar atento para as transformações do mundo. Atualmente, existe uma transformação da humanidade, uma revolução que é a tecnologia. Então, hoje a inteligência artificial, essas questões todas, é a profissão de momento. Mas outras profissões vão surgir. Eu ouso afirmar que o século XXI será o século de uma transformação do altruísmo, onde as pessoas vão se ajudar mais. Elas chegaram no fundo do poço agora, a pandemia veio isso, e as pessoas vão sair disso. Então fiquem atentos para as transformações do século XXI, que é a transformação do altruísmo. Lembra da ocitocina, que é a química do amor? Isso vai surgir no século XXI. Quem viver verá. O mundo vai se transformar. Então que se prepare para esse mundo, de ajudar as pessoas a que elas não pensar no individualismo que é hoje. Hoje é individual, simplesmente eu penso em mim, é uma tendência não muito boa na comunidade. Que se comece a pensar na comunidade, ajudar a comunidade, vai ser a revolução do altruísmo, a ajuda das pessoas. E a área de meio ambiente? Uma delas. Então veja que o mundo está se transformando. O que é o altruísmo? É ajuda comunitária. O meio ambiente, ele é uma das transformações que já começou. Então se diz, cuidemos do meio ambiente, protejamos a Terra, que é o nosso planeta, mas não se pensa que espécie de pessoa está se criando para cuidar do meio ambiente. Simplesmente se diz, cuidamos do meio ambiente, mas nós esquecemos de criar as pessoas para cuidar do meio ambiente. Capacitação, né? Capacitação, por isso a revolução do século XXI, o cuidado que tem que ter com a comunidade, com o planeta Terra onde nós vivemos. A pergunta era da Renata, depois ela escreveu Renata. Aqui o nome. Obrigado, Renata, valeu. A Aline está participando e escreveu aqui em letras garrafais. Que entrevista maravilhosa, está gostando muito da conversa. Bom, maravilha. Tem uma pergunta que chega do Kleber de Toledo. Ele diz, Kleber. hoje percebo também uma grande mudança que talvez influencie na indecisão sobre a escolha da profissão, a começar uma graduação, desistir. Por quê? Muitos jovens ainda moram com os pais até 25, 30 anos, às vezes mais velhos. De certa forma, estão despreocupados com o futuro ou com um trabalho em função disso. Faz sentido? Faz sentido. Toledo, né, de Toledo. É o Kleber? O Kleber, Terra de Toledo, a terra do porco no rolete aí, Isso né, aí. Kleber? Eu morei em Guaíra, o Kleber, um tempo atrás, então eu conheço bem a tua cidade, um referencial aí muito grande na região. A questão, então, de ver
a participação das pessoas, como o Kleber fez, repetindo a pergunta, fazendo um favor dele. A pergunta dele é sobre como o fato, né, de a gente ter pessoas que vão até 25, 30 Sim. anos morando e Sim. às vezes até dependendo financeiramente dos pais, como isso está afetando, né, esse impulso de tenho que escolher minha profissão e seguir minha vida. É a cultura do mundo ocidental, né? Tem uma geração chamada nem estuda, nem trabalha e fica na casa dos pais, né? E é muito aconchegante ficar na casa dos pais, principalmente na casa da mãe, né? É muito bom isso. Só que a vida não é assim. Então é preciso que você tenha, a partir do terceiro nascimento, pensar nisso aí, Kleber. O terceiro nascimento é a saída da adolescência indo para a vida adulta. Nasceu para a vida, assim como uma criança, como falamos no 2 anos de idade, que anda e fala, sai. A vida não é ficar. Eu pego sempre o exemplo da águia. O filhote de águia nasce lá no penhasco e, passado um certo tempo, ela alimenta o filhote e depois empurra o filhote para o despenhadeiro, para o precipício e fica olhando. Se ele não voa, não está preparado ainda, ela dá um voo rasante, pega o filhote, leva no ninho de novo e dá um pouco de alimento. E depois de um certo tempo, ela empurra novamente e fica olhando. E você precisa voar. Aí o filhote voa e ela cumpriu a missão dela. Os filhos são, por exemplo, temos que seguir o exemplo da águia, eles precisam seguir a vida deles, construir o projeto de vida deles. E esse exemplo de ficar muito na casa da mãe e do pai, além de ser como um filhote de águia, eu sempre coloco um exemplo de uma árvore frutífera, um pé de laranja, um pé de maçã, por exemplo, né? Então você nota, existe uma árvore, cai uma maçã, fica próximo na sombra, e aí nasce, germina aquela semente e nasce o pé de maçã. E dá maçãs novamente, mas nunca vai ser maior que a daquela que caiu, porque está na sombra. É preciso se afastar da sombra. Empurrar lá pro sol. Pro sol. Por isso aquela expressão, cada um busca um lugar ao sol para sobreviver. Além do filhote da água, é o exemplo da maçã, que é a vida de todos nós, com analogias para compreender. Valeu aí, ô Kleber, obrigado pela participação aí. Lindo, lindo mesmo. São 7h50, a gente vai fazer o intervalo, voltamos para concluir a conversa aqui. São 7h52. Eu estou conversando com o orientador educacional do curso Positivo, o professor Ivo Carraro, que está falando para a gente sobre a escolha profissional. E queria agora que você explicasse, professor, o que é a orientação vocacional, como é que isso é feito? Não, não é um teste vocacional. As pessoas falam, mas eu vou fazer um teste. Faça no Google, né? Eu vou lá no Google fazer um teste vocacional. Vou lá no Carraro mesmo, lá no curso Positivo, fazer um teste vocacional. Na verdade, não é um teste. É um material didático que foi criado especificamente para isso, com fundamento científico ligado com a neurociência. O que é um teste? Teste é uma medida. Você faz um vestibular, tem uma nota, é uma medida. As provas bimestrais que os alunos fazem nas escolas é um teste, é uma medida, né? Mede um conhecimento, um nível de conhecimento. Só que profissões envolvem inteligência. E inteligência não se pode medir com a vinda na década de 1990 as inteligências múltiplas de Gardner. Não se mede inteligência mais. Vou dar um exemplo prático. Teste de QI. Isso, esse teste de QI. Por exemplo, hoje fazemos um teste de QI. Dá um QI, dá um valor, fazemos esse teste. Daqui a um ano, nós repetimos o mesmo teste com as mesmas condições. Evidentemente que o QI vai estar mais alto. Pelas experiências de vida, as pessoas desenvolvem inteligência. Então, o QI, com a vinda de inteligências múltiplas, não se mede, porque a inteligência está permanentemente evoluindo. Pelas experiências de vida, pela prática, se desenvolve inteligência. O trabalho que é feito, então, no curso Positivo, ele foi criado para isso, não um teste vocacional, porque envolve inteligência da matemática, das engenharias e da linguagem, para direito, por exemplo, usa muita língua portuguesa. É um material didático que foi criado com dois princípios. Eu fiz uma pesquisa durante um ano e falei com profissionais bem-sucedidos.
médicos bem-sucedidos, engenheiros bem-sucedidos, advogados bem-sucedidos, psicólogos bem-sucedidos, e fiz uma pergunta a eles. O que eles diriam para um jovem de 16 anos, 17, para que eles escolhessem uma profissão que fosse bem-sucedida igual a eles? Então esses profissionais me deram um elenco de atividades que eles fazem. Os médicos, os engenheiros e tal. Eu selecionei 16 atividades de cada um deles. Então montei um material didático que tem 512 atividades de profissionais bem-sucedidos. E os jovens que me procuram para fazer essa orientação vocacional, eles analisam para um método que eu desenvolvi cada atividade daquela. E eles assinalam se isso seria uma atividade prazerosa ou não. Porque o grande segredo de uma profissão é gostar dela. Todos eles, na minha entrevista, sabe, Roberto, que foi feito, e disseram, olha, professor, fazemos isso, mas o grande segredo é gostar do que faz. É uma relação amorosa de sucesso, né? É um casamento bem feito com uma profissão. É um hobby que a pessoa tem. Então, e propósito também. Não resta dúvida, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter meu interesse se sentir do útil. Exatamente. O que é o propósito da vida? Aquilo que a minha atividade que eu vou fazer que me deixa um legado para a geração do futuro. Então eles analisam aquelas atividades e assinalam se eles gostariam de fazer aquilo ou não. Depois eu separo aquelas atividades que mais se identificaram e a profissão que eles vão seguir. É a caixinha que demos um exemplo prático que está no livro sobre as coisas de uma profissão. É muito prático, leva 1h30 para fazer o trabalho e eles saem com o resultado em mãos e seguros. Porque um jovem que está indo para um preparo para um vestibular, concorrido ou não, ele está um pouco inseguro. A insegurança é a passagem da adolescência para a vida adulta. E é essa segurança que eles precisam. Então eles encontram nesse trabalho uma pastinha que eu entrego a eles, como se fosse um objeto transicional. Segurança, coloca debaixo do braço. É o mesmo que a criança, quando sai de perto da mãe para ir dormir, leva um ursinho de pelúcia. É a segurança. Travesseirinho, o travesseirinho, cheirinho, a fraldinha, né? Então, essa pasta é isso. Então, essa pasta, eles, mas não que seja eu que indique a profissão a eles. Eles descobrem, porque a vida é uma descoberta. Então, quando eles descobrem a profissão deles, ficam seguros. E aí o estudo dele vai ficar mais interessante. Ele sabe que caminho a seguir. É um material... Não é uma só, né? Eles saem com algumas áreas de afinidade, né? Algumas opções de profissões que eles se saem enquadram ali, com né? uma lista das profissões, a qual ele se identificou mais, qual é a mais identificada, depois vai baixando, até que menos se identifica. Numa escala de... Que legal! Então não é que dê a área de estudos, ele vai dar o curso deles. E aí, na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Eu sempre dou 3 opções para eles, porque o material foi criado para isso. Por que 3 opções? Porque a vida sempre é uma escolha. Eu pego a Alice no País das Maravilhas. E ela queria sair daquele buraco. E ela encontrou um gato, e ela disse para o gato, seu gato, eu preciso sair desse buraco, e eu tenho 3 caminhos a seguir, qual o caminho eu pego? E o gato perguntou a ela, onde você quer ir, Alice? E ela disse, não sei, então qualquer caminho serve. Então eu dou 3 caminhos para eles escolherem para sair da enroscada como fosse Alice no País das Maravilhas. A gente tem várias participações chegando aqui, professor. O pessoal desesperadamente quer saber se você tem um Instagram para seguir você. Eu tenho Instagram, mas não coloca conteúdo. Não coloco os conteúdos lá, mas pode fazer um e-mail se precisarem, se for o caso, pode me escrever, fico à vontade. É carraro@positivo.com.br. Já estou mandando aqui para os que estão mandando para a gente. Tá aí, será um prazer grande, né? Muito legal. Muitas participações que acabou não dando tempo da gente registrar aqui, mas a entrevista foi muito legal, a conversa muito boa com o professor Ivo. E lembrando que depois os ouvintes podem assistir novamente, se quiserem ouvir de novo, ou se não conseguiram acompanhar até o fim, lá no canal no YouTube T-News no Ar. Te agradeço muito, professor, pela participação aqui, foi muito esclarecedor. Obrigado pelo convite, um abraço a todos que permaneçam e cuidem dos filhos, né? Para que eles possam ter um propósito na vida, para que eles possam deixar um legado para as gerações do futuro. Esse é o grande propósito da vida de cada um de nós.
Isso aí, maravilha. Vamos encerrando por aqui. Amanhã às 10 para as 7 tem mais T-News. Boa quarta-feira e até lá.